Bom, a dica de hoje é a arquitetura e como ela pode mudar ou enriquecer a sua história. E quando a gente pensa em arquitetura, você fala, mas por quê? Veja, como escritor, você não precisa saber, entendeu? Quem foi Gaudí, ou o que é a arquitetura alemã, né? Ou quem foi Oscar Niemeyer, só para dar alguns exemplos. Mas você tem que, por exemplo, assim, de uma maneira profunda, mas você tem que saber que o Gaudí foi um espanhol, foi ele que fez a Catedral do Sagrado Coração. Você tem que ter informação que a arquitetura alemã tem aquelas fachadas de madeira, todas bonitas, que até tem aqui no sul, é super famoso no sul, e que Oscar Niemeyer foi, por exemplo, construiu, entre outras coisas, Brasília. Por quê? Exatamente por causa disso, entendeu? Porque o conceito de você colocar, né, trabalhar a arquitetura na sua história, né, descrever as coisas, é enriquecer a história. Do mesmo modo que a gente estava falando quando a gente fala de gastronomia, né? Assim, o conceito de gastronomia é você dar uma tridimensionalidade à sua história. Por quê? Porque muita gente vai dizer o objetivo é de você contar a história com o mínimo possível de informação. Isso é verdade, mas você tem que ambientar a sua história de modo que o leitor possa entender o que está acontecendo, entendeu? E isso enriquece a história, mesmo que não seja só você apresentando o mínimo. Então, por exemplo, quando a gente fala no Corcunda de Notre Dame, você não pode contar a história sem falar de quem? De Notre Dame. Do mesmo jeito que você não pode falar do Código da Vinci sem comentar aspectos do Louvre, né? Então não adianta você saber assim, eu vou só citar en passant Notre Dame ou Louvre porque o leitor vai saber. Não, porque o leitor tem que se sentir ali, né? Então, de repente, do Notre Dame você vai citar os gárgulas, né? No Louvre você vai citar uma pintura famosa ou uma ala famosa como uma das pirâmides ou alguma coisa assim. Por quê? Porque se você for considerar, quer dizer, e a gente não fala isso nem só em relação, você pode falar, mas isso é em relação à literatura fantástica? Não só a literatura fantástica. A arquitetura ela demonstra a evolução, né, cultural, econômica, né, de um povo, né? Então, um assunto que nós estávamos até comentando antes do vídeo, de como em locais onde você tem muita pedra, você vai ter casas de pedra. Antes disso você vai ter casas de pau a pique. Mesmo lá na Europa você tem essa tendência nas casas mais antigas, né? Então, por quê? Porque como eles têm um inverno mais frio, mesmo quando às vezes elas tinham algumas partes de pedra, elas tinham também essa proteção, né? E por quê? Porque assim, são locais diferentes e cada local, a arquitetura ela demanda um aspecto local, né? Assim, é como a natureza. Assim, se eu falo assim, a história acontece numa floresta. Que floresta? Uma floresta tropical? Essa floresta tropical vai ter alguma característica, alguns tipos de árvore, alguns tipos de animais. Uma floresta temperada vai ter outros tipos de animais, outros tipos de árvore, o espaçamento das árvores é diferente, você vai para tudo, então é a mesma coisa, né? Então se você vai falar de uma cidade do interior, ela vai ter um outro aspecto do que uma capital maior, né? E isso, essa pesquisa, acrescentar isso, vai dar um tom diferente da sua história, vai deixá-la mais verossímil, né? Então, por exemplo, a gente pega as casas de 3 locais diferentes, né? Então a casa nos Estados Unidos, a casa no Brasil e a casa na Europa. Então é muito engraçado porque assim, a casa nos Estados Unidos é aquela casa de madeira, né? E como eles têm um inverno muito forte, eles fazem lá a calefação, eles fazem toda a proteção contra o frio. E aqui no Brasil não, nossa casa é, né, tijolo, cimento,
né? Alvenaria. Quer dizer, isso, quando o americano vem e vê uma coisa dessa, ele acha um absurdo. Nossa, mas que absurdo! Para que tudo isso? Você nem tem inverno para isso. Né? E, inclusive, é muito interessante, porque como nossas casas não têm essa proteção, né? Nós não temos inverno forte, nós temos casas frias no inverno. Por quê? Porque como o nosso inverno não é muito forte, nós não precisamos, por exemplo, colocar calefação na nossa casa, porque não são de madeira. Né? E você pega, por exemplo, a casa na Europa, depende do local, você vai ter casas de madeira, você vai ter casas de pedra, né? Depende do local, de quando a cidade foi feita, a casa foi construída, né? De pedra. Então é muito interessante, porque você tem a casa de alvenaria como nós, né? Mas as casas deles também são muito tradicionais de pedra. Né? Então, assim, como você pode ver, a gente está dando 3 exemplos. É evidente que quando eu estou dando exemplo, eu estou falando da Europa de uma maneira geral. Tá? Se você for para a França, depende do local, vai ter uma característica. Se for para a Espanha, depende do local, vai ter uma característica. Mesmo nos Estados Unidos, no Texas, a casa não é igual do que a casa em Nova York. Né? Então, esse é o ponto. Tá vendo? É isso que nós estamos falando. Você tem que conhecer o local, pesquisar, usar como base para mostrar isso para o seu leitor. O leitor precisa saber, né, o que você está fazendo. Não adianta você, de repente, você está fazendo, sei lá, você está trabalhando uma fantasia, por exemplo, e a sua casa é baseada em Tolkien. Isso é uma cópia. E por que aquilo lá está acontecendo na sua história? Né? Não adianta você de repente chegar e falar assim, mas eles entraram na cidade e ela tinha um estilo élfico. O que é um estilo élfico? Você tem que dar explicação do que é o estilo élfico. Então, ele é muito ligado à natureza, porque os elfos são mais ligados à natureza, as casas são de tal maneira. Não adianta você simplesmente falar estilo élfico. Eu não sei o que é. Entendeu? Pode ser até, e olha que eu sou um cara que joga RPG desde os anos 90, entendeu? Você não tem que supor que por eu jogar RPG ou por eu gostar de fantasia, eu vou saber o que é o estilo élfico, porque o que é o estilo élfico para mim, de repente, não é para você, entendeu? Então você tem que me explicar isso, além de falar simplesmente estilo élfico, entendeu? Então é a mesma coisa. A gente vai falar do estilo alemão, a gente fala do estilo inglês, né, do rural. Quer dizer, por quê? Porque esses são aspectos que são trabalhados dentro da historiografia, do modo de você ver a história. São os detalhes culturais que vão enriquecer a sua história. Né? Então não é você, e quando eu falo isso, não é você falar assim, mas você fala que não é para exagerar na descrição. Não é, realmente não é para exagerar na descrição. Então, você tem que construir essa imagem de modo que o leitor possa se ver ou imaginar a história. Né? Então, como eu falei no início, quer dizer, se a gastronomia vai dar um sabor à sua história, a arquitetura vai dar um outro tom à sua história, que vai dar uma tridimensionalidade da sua história, independente de assim, mas a minha história é em São Paulo. Não interessa, me mostra o seu São Paulo. Entendeu? Quer dizer, um São Paulo em 1920 é diferente do São Paulo em 1980, é diferente do São Paulo agora. É diferente, um São Paulo da Zona Leste é diferente do São Paulo da Zona Oeste, diferente do São Paulo da Zona Sul. Quer dizer, uma história que começa numa favela tem outra cara do que uma história que vai começar nos jardins. E você mostrar isso vai dar o tom da sua história, né? Vai dar mais interesse para o leitor compreendê-lo. Sempre lembrando que pesquisa e verossimilhança. Eu mesmo, como editor, já li uma história que o cara falava que uma catedral românica era gótica, em São Paulo. Eu lembro que o livro não saiu pela minha editora. Evidentemente, a gente falou, não, tá muito ruim.
Nossa, saiu uma crítica numa revista, assim, eram umas 3, 4 páginas descendo a lenha, porque o cara não tinha pesquisado que a dada catedral em São Paulo, e ele morava em São Paulo, não era gótica, era românica, e ele apresentava como gótica. Então você fala, não faça isso. A pesquisa gera verossimilhança, e verossimilhança gera interesse pela sua história, né? Então, como a gente sempre comenta, a ideia aqui não é ficar discutindo arquitetura, até porque acho que ninguém aqui é mestre, né? A gente só comenta, né? A gente tenta, pesquisa muito a respeito para escrever, né? E então a ideia não é ficar ensinando a vocês o que fazer, mas ensinando o que vocês devem fazer, de modo que vocês façam a pesquisa, verifiquem e criem essa verossimilhança, né? E criem essa ligação, que na verdade o conceito é você gerar empatia por parte do leitor, né? na sua história, na sua ambientação, nos seus personagens, em todos os aspectos. Então, nossa ideia é dar a base para que você cresça em cima disso, né? Então, por hoje é só. Se você gostou, deixa seu like, ajuda muita gente. Comenta se você já usou, pretende usar ou já viu usar em alguma história arquitetura ou algum elemento interessante, né? Repassa isso, né? Compartilha com algum amigo escritor que está com alguma dúvida sobre como fazer para descrever o mundo dele, a história dele, né? A realidade da história dele. Nos siga nas redes sociais, né? E até a próxima.